Em Foco Podcast. Olá, eu sou Felipe Banitz. E eu sou o Bruno Cavalcante. E esse é o Em Foco, o podcast da Mandu, onde a gente troca ideias sobre o mundo ESG e a conexão entre o universo corporativo e as iniciativas de impacto socioambiental. Eu estou aqui enquanto CEO da Mandu, com o Bruno aqui, né, especialista em processos de aprendizagem, e a gente vai falar hoje sobre agricultura regenerativa. A gente fala assim, né, agricultura orgânica, agricultura ecológica, agricultura sustentável, agora agricultura regenerativa, né? E é legal que no primeiro podcast, né, do Enfoco, o Gustavo deu uma passada assim nessa ideia da evolução do conceito de sustentabilidade, que é sustentar os ecossistemas com a urgência de regenerar os ecossistemas. Então esse olhar regenerativo. E aí vem então a agricultura regenerativa. E o ISG? Então fala assim pra gente, Bruno, fala um pouquinho de agricultura regenerativa pra gente. O que é esse trem aí? Olá, Felipe, bacana estar aqui. A agricultura regenerativa está muito associada com essa introdução que você fez, né? Vemos atualmente um contexto extremamente desafiador no aspecto socioambiental, econômico, produtivo. Climático, né? E a agricultura regenerativa, ela vem buscar reflexões, estratégias, ações e técnicas práticas para implementar as estratégias, né, de mitigação dos aspectos das emissões de carbono, da perda da biodiversidade, somados com as questões socioeconômicas de necessidade, tanto de geração de renda para as comunidades em situação de vulnerabilidade, como para o desenvolvimento econômico global. Mas você falou assim um pouquinho de carbono, essa parte climática. Mas por que a agricultura tem a ver, né? Não é aquela imagem que a gente vê assim, o problema do clima não é a fumaça que sai dos carros e das indústrias? O que a agricultura tem a ver? Explica aí. Não só, né? A grande parte, maior parte dos países, no Brasil inclusive, mais de 70% das emissões de carbono estão ligadas à agricultura e o desmatamento, né? E não a cidade, tá no rural, não a cidade. Então. E muito desse desmatamento está associado à expansão da agricultura. Então, a agricultura regenerativa, ela traz diretrizes e práticas e manejos específicos para repensar e qualificar o uso e ocupação do solo, no sentido de que não faz sentido desmatar florestas nativas para fazer a agricultura e faz sentido reflorestar com florestas de alimentos as áreas já degradadas, recuperando essas áreas por meio de técnicas ecológicas, e o regenerativo está muito associado à regeneração do ecossistema. Então, promover práticas agrícolas que recomponham os ecossistemas locais, né, do planeta onde ela estiver sendo atuante, valorizando tanto aspectos produtivos, de eficiência, tecnologia, mas também de regeneração da biodiversidade e resultando diretamente no sequestro de carbono, tanto pelas plantas quanto pelo solo, carbono esse que está cada vez mais indo para a atmosfera. Pois é, né? Então, essa questão é interessante, né, o que você trouxe. Então, ou seja, a agricultura, até se a gente vê, por exemplo, países que têm áreas agrícolas como o Brasil, como você falou, a maior, esmagadora parte da emissão de carbono vem do uso e ocupação do solo, né, da agricultura e do desmatamento. Mas se a gente for ver do ponto de vista do planeta, no geral também, a maior vetor hoje de problemas climáticos vem da agricultura e do uso de ocupação do solo do planeta, né? Então, por isso que é importante, né, essa questão da agricultura regenerativa, né, que nem você estava trazendo. Agora, essa questão do carbono, para o povo que ainda não está pegando as manhas ainda dessa questão do carbono, como é que o carbono se integra com a agricultura, o que isso tem a ver com o clima, por que é carbono? Troque miúdos para nós aí, cara. Sim. Bom, fala-se muito a questão do carbono, né, do efeito estufa, das mudanças climáticas, e são questões muitas vezes simples, até que a gente aprendeu na escola, mas que perde, que passa, e a informação a gente precisa ter clareza do que é isso, né? Precisa lembrar de novo, né? Precisa ter lembrado o que é isso, né? Então, o planeta, ele tem uma atmosfera que é regulada por proporções muito específicas dos elementos que compõem a atmosfera, dentre eles oxigênio, carbono, nitrogênio e hidrogênio. O carbono, ele é um elemento presente na atmosfera, nos seres vivos, nas plantas, nos animais e no solo, em proporções que sustentam o clima da Terra. Mantém o equilíbrio. Exatamente, sustentam a regulagem do clima da Terra com a temperatura que a gente tem nesse momento da Terra. Com toda a questão, né, da perda do carbono nos animais, nos vegetais e no solo, esse carbono vai para a atmosfera. Quando desmata, né, o carbono da Exatamente. floresta.
ele se perde, né? E quem sequestra esse carbono é a atmosfera. E o excesso de carbono na atmosfera gera o que a gente conhece como efeito estufa, né? Que ocasiona o aquecimento da atmosfera terrestre. Então, o aquecimento global é isso, ele está... Então, assim, né, de uma forma simples, trocando em miúdos, então, a agricultura regenerativa é a agricultura que não só satisfaz as necessidades econômicas de alimentos e produtos da bioeconomia, né, madeira para construção civil, ou seja, abastece a humanidade com produtos, né, como também sequestra carbono e ajuda a tirar carbono da atmosfera e fixar em seres vivos, seja, né, os vegetais, ali, as plantas, como também o carbono que vai para o solo. É isso. Exatamente. É isso. A agricultura regenerativa, Isso. no fundo, é isso, né? Exatamente. É juntar a produção, e aí vai quebrando um pouco aquela ideia de que ou você preserva, ou você ou economia ou é meio ambiente. Na verdade, a agricultura regenerativa é a fusão, né? A integração. É você conseguir ter uma floresta de alimentos e de produtos da bioeconomia que cuidam do meio ambiente e absorvem carbono, né? Então, juntar os dois pontos, né? A harmonização, né? Que nem eu falei no último, polaridades não são inimigas, né? Exatamente. E não é pensar apenas em reduzir as emissões, mas em sequestrar o carbono que já está na atmosfera. Já tem carbono excessivo na atmosfera. E como que a gente resgata isso? Por meio da agricultura regenerativa, né? Então, a gente precisa trazer esse carbono para essas plantas e para o solo. Então, quando a gente fala em agricultura regenerativa, estamos falando também em entender as florestas como produtoras de alimentos e de riquezas. Então, a floresta não é contrária à agricultura, não é contrária à produção de alimentos, de serviços, de bioinsumos, de uma série de produtos que podem ser desenvolvidos, no sentido de que não trabalhamos apenas com cultivos únicos, mas sim com rotação de culturas, com recuperação e manutenção do solo, valorização das nascentes, valorização das matas ciliares, né, plantio direto, e fontes de insumos, também reduzindo as fontes de insumos oriundas de combustíveis fósseis, porque hoje a agricultura ela é muito pautada em insumos que geram muitas emissões de carbono, né? Quando a gente fala de adubos químicos, quando a gente fala de agrotóxicos, defensivos... Aí o que é legal é que a gente, né, Bruno, entra um outro conceito, até, vamos dizer, complementar, que é a agricultura de baixo carbono. E a agricultura de baixo carbono é a agricultura que emite pouco carbono, quando usa menos combustível fóssil, por exemplo, né? Que Exatamente. Pensando, né? Por exemplo, um sistema de irrigação, que é onde consome muita energia, né? Então, você, por exemplo, se implementar um sistema de irrigação por energia solar, você vai ter uma agricultura de baixo carbono em relação a um outro mecanismo que você usaria, por exemplo, um gerador a diesel para poder fazer a irrigação, né? A bombear a água. Então, acho que essa é a ideia, né? Que a agricultura regenerativa, ela traz essa ideia de fixar o carbono, mas a agricultura de baixo carbono é a que gasta pouco carbono, e o ideal é juntar os dois, né? Para que a gente consiga cada vez mais que a agricultura puxe carbono e não coloque carbono na atmosfera, né? Acho que essa é a grande agenda aí, né? Exatamente. Por um lado, práticas agrícolas que tenham insumos e fontes, né, de manutenção que venham de menos produção de carbono, mas também estimular o sequestro de carbono. E, para isso, a gente trabalha muito com o conceito de sistemas agroflorestais, de agroflorestas, como eu estava dizendo, né? Entender os sistemas agrícolas por meio de uma diversidade de tipos de plantas e de cultivos que compõem com as árvores, principalmente nas zonas tropicais, que é a realidade da maior parte do planeta e do Brasil, que é um país tropical. Então, não faz sentido no Brasil promover cultivos nem em pequena nem em larga escala que não valorizem o extrato arbóreo, as árvores. A agricultura regenerativa, ela parte como base de ensinamento ao funcionamento natural da floresta. Isso. E lembrando que o solo que temos na Terra é finito, né? E a agricultura regenerativa conserva esses solos. Mas, enfim. E aí, Felipe? E o ESG? Como é que se relaciona com tudo isso que a gente falou até agora? Pois é, cara, SG eu gosto desse tema porque eu sou entusiasta, assim, né? Porque hoje né? O resumo que eu sempre faço um pouco para explicar, assim, né? Minha visão sobre SG é a prancha do pirata. Então, ou seja, o mercado está exigindo, o mundo está querendo cada vez mais performance socioambiental das empresas, né? O mercado financeiro começou com isso. Então, ou seja, se você atende critérios ESG, se você tem boas práticas ambientais, sociais e de governança, as empresas conseguem acessar créditos com condições melhores do que quem não tem.
Olha o mercado já colocando a turma no prancha do pirata. Não quer cuidar dos aspectos relevantes, então vai pegar crédito mais caro. E o seu concorrente vai pegar um crédito mais barato. E aí eu quero ver quem que vai sobreviver, né? Então é um pouco isso. O mercado está empurrando o consumidor, quer produtos cada vez mais que fortalecem economias locais, protegem biomas, preservam saberes, transformam histórias. Então o consumidor está querendo. As empresas que tiverem estes produtos vão se dar bem. As empresas que não tiverem, quero vê-las sobreviverem, né? Então eu estou bem otimista nessa visão de que o mundo quer sustentabilidade, o mundo quer regeneração. E as empresas vão ter que responder. Quem responder melhor vai sobreviver. Quem responder pior vai morrer. É assim, né? O darwinismo econômico, né? Os mais fortes sobrevivem. Então, quem vai ser mais forte vai ser quem for mais regenerativo. Então, isso que me deixa bastante entusiasta aí do ESG e aí todos os desdobramentos aí que a gente vai aos poucos observando. Então, eu vejo o seguinte, né? Então, olhando dentro desse prisma do ESG, essa pressão, vamos dizer, que o mercado e a sociedade vem fazendo para as empresas, né, corrigirem ali seus desvios e se sustentar, né, serem cada vez mais sustentáveis, eu vejo que tem uma frente, que é o que eu trago mais assim, que é aquele ESG de fora para dentro, que é um ESG mais compensatório. Então, por exemplo, indústrias de base, grandes setores ali industriais que não estão ainda mexendo internamente nas suas estruturas de produção. Por exemplo, descarbonização. Muitas indústrias estão ainda mantendo os seus combustíveis fósseis como sua matriz energética principal, inclusive, né, carvão e outros, mas elas fazem suas compensações, têm as suas políticas, estão cada vez mais se engajando e trabalhando numa perspectiva de compensação de reputação. Então, existe e aí a gente está vendo grandes empresas, principalmente baseadas em recursos naturais, mineração, celulose e outras, assumindo grandes compromissos de proteção e restauração de centenas de milhares de hectares de floresta. Então, o mundo ESG, o mercado está, então, reagindo à pressão, as empresas estão reagindo às pressões e na busca da sua reputação e do seu posicionamento ESG, assumindo o que a gente brinca de super metas de restauração florestal, de regeneração florestal. Então, isso é uma grande oportunidade, porque vai ter muitas áreas, né, que vão ser restauradas, que vão ser grandes fazendas de grandes proprietários, porque reflete a própria lógica fundiária brasileira bem concentrada, mas com certeza também abre espaço para a agricultura familiar aproveitar essa onda, né, e essas metas e poder se embarcar e se beneficiar e prosperar aí a partir dessas agroflorestas, né? Ô Felipe, e quais são as contribuições para as empresas promovendo a agricultura regenerativa, investindo em iniciativas? Fala um pouquinho, dentro do mundo ESG, como a agricultura regenerativa pode trazer contribuições. Eu acho que tem esse lado, né, que eu estava dizendo, então tem essa perspectiva de agregar valor nessas estratégias de reputação, das compensações, os processos de licenciamento ambiental, os processos que nem foi falado, não é? O Gustavo e a Bruna falaram no primeiro episódio, que é a licença social para operar, que também é delicado. Então, essas ferramentas ESG vão dando mais força na melhoria desses relacionamentos com o entorno dessas grandes empresas e com agendas de reputação também, conquista de reputação, de branding, né, de fortalecimento de marca. Essa é uma forma, né, que as empresas vão, né, que elas recebem em troca do investimento ESG. Então, elas vão, né, fortalecendo o vínculo com os territórios e vão melhorando aí seu posicionamento reputacional. Mas existe uma outra agenda, que é a agenda que eu acho mais maravilhosa, que é o ESG de dentro para fora, que são empresas que nascem ou que vão se organizando para cada vez mais trabalhar a sustentabilidade e a agricultura regenerativa no centro do seu modelo de negócios. E aí eu vou dar um exemplo da Natura. Natura é uma empresa que, por exemplo, tem toda uma política de embalagens recicláveis e de, inclusive, destinação das embalagens para organizações de catadores. Então, ela não só cuida da embalagem reciclável, mas também essa conexão para a embalagem chegar no catador e virar renda para o catador também antes de ir para a indústria recicladora. Mas ela também está preocupada com o conteúdo que está dentro da embalagem. Que esse conteúdo seja feito de óleos e gorduras vegetais, que são bioativos maravilhosos da Amazônia, que são produzidos por comunidades que estão em condições de trabalho dignas e com boas condições de compra. Então não tem a ver apenas com a destinação correta das embalagens, tem a ver com o modelo produtivo, com o produto que vai dentro. E os insumos que vão produzir o próprio produto e a embalagem desse produto. E isso vai gerando uma demanda crescente de mercado. O mercado, as grandes indústrias vão
começar a competir por produtos da bioeconomia. Olha o cacau, tá R$60 o cacau. Tá faltando cacau no mercado. Por quê? Porque deu problema de produção. Então, as grandes empresas estão vendo que para elas poderem garantir no futuro um abastecimento sustentável, contínuo, estável de produtos da bioeconomia, elas vão ter que investir nas suas cadeias de fornecimento. E o que é legal na Amazônia é que essas cadeias de fornecimento são muito baseadas nas comunidades que estão dentro da floresta. Então, já vejo um outro vetor, que é o segundo vetor, um vetor muito mais potente do ESG contribuir com a transformação das comunidades no sentido de levar a agricultura regenerativa e o agroextrativismo sustentável, que é comprando esses produtos das comunidades. Não é só no modelo do ESG de fora para dentro, que são projetos que vêm apoiar o desenvolvimento da comunidade, mas sim são indústrias que querem comprar produtos da agricultura regenerativa da comunidade. E se a comunidade tem uma área degradada muito grande, aí que é a oportunidade de vir a indústria com apoio, que é o que a Natura tem um programa também de D&D, que é estimular a conversão de pasto degradado em florestas, agroflorestas com D&D, que ela compra. Então, olha que interessante, né? É muito mais forte do que uma política pública ou um projeto de reflorestamento. É uma indústria falando, eu te ajudo a plantar e eu compro. Ô Felipe, e pensando nesse ESG de dentro para fora, relacionando com a agricultura regenerativa, dá alguns exemplos aqui, até para que as empresas possam se inspirar, que tipos de insumos de processo produtivo a agricultura regenerativa pode oferecer para o mercado? Eu acho que seriam assim, eu diria todos, no sentido da commodity sustentável. Então, por exemplo, o cacau. O cacau é um produto florestal, né? Eles são florestas de médio porte, árvores de médio porte, que é um produto, é uma commodity, mas ela pode ter essa agregação do sustentável, do regenerativo e agregar valor no mercado. Um chocolate com uma certificação, com toda essa rastreabilidade, né? A gente tem um negócio de impacto que a gente acelera aí, parceiraço nosso, que é a Anacal, que tem o produtor, ele está na capa, na embalagem do chocolate, a fotinho do produtor. Então, o produtor ele é o centro do modelo de negócios. E é cacau. O cacau é um produto, né? Agora, a gente pode falar de Tucumã, Ucuúba, Patauá. O que a gente está falando? Estamos falando de produtos da bioeconomia. São produtos sofisticados para a indústria cosmética e da biomedicina. E também dos superalimentos. Então, a gente pode partir desde commodities até qualquer produto com essa questão da sustentabilidade, mas a gente pode ir indo para uma linha de produtos cada vez mais sofisticada, que são essas iguarias da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado, que são esses produtos com princípios ativos muito poderosos para a cosmética e para a medicina e para superalimentos. Então, eu diria que essas três, para mim, são as três grandes indústrias que, se engajarem e os consumidores exigirem e os financiadores também, né, forem rigorosos, essas três indústrias, esses três setores têm uma força de gerar um impulsionamento da agricultura regenerativa no planeta sem precedentes. E eu vejo, por exemplo, a Natura como um exemplo, e tem outras empresas de alimentação que são empresas que estão fazendo e estão mostrando uma alta rentabilidade. Então, a gente está falando de negócios rentáveis. Não é aquele discurso também de que, mas isso eu perco margem. Olha, embalagem cara e insumo que cuida da comunidade, da floresta, isso custa muito caro, não dá lucro. Esquece, vai conhecer o que está acontecendo. São as empresas que têm a tendência, inclusive, de aumentar cada vez mais a margem, porque o consumidor está querendo esse tipo de produto, né? Vai conseguir pegar créditos, o Brasil está falando aí do Fundo Clima, vai ser um crédito super barato para as empresas que se engajarem realmente em práticas de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Então, assim, o ambiente está muito favorável para que as empresas prosperem fomentando a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa ser uma fonte de competitividade, de diferenciação e de agregação de valor e aumento de margem. Não de um modo de produção que vai onerar a indústria e vai diminuir margem e afastar os investimentos. Pelo contrário, né? E ainda contribui com a questão socioeconômica das comunidades em situação de vulnerabilidade que produzem esses produtos. Isso o consumidor pode acessar essas histórias de transformação, né? O Instagram da Mandu, por exemplo, conta essas histórias de transformação. Então é isso, é a gente poder levar, como que a gente consegue, enquanto Mandu, apoiar, atrair essas indústrias para fomentar as comunidades, ajudando a levar essa rastreabilidade e as histórias de transformação para a indústria poder aproveitar essa estrutura e inclusive, que aumente a rentabilidade, que possa pagar melhor para a comunidade.
Né? Empresa que não tem, indústria que não tem margem, paga pouco. Indústria que tem margem, empresas que têm margem conseguem pagar melhor os produtos. Então, é um ganha-ganha também. Como que a Mandu pode apoiar as indústrias a conseguirem fornecedores e que consigam também fortalecer o seu posicionamento com produtos sustentáveis, né? Então, une o ambiental, social com a viabilidade econômica. Total. A parte que a gente fala assim, né, da inovação social, você estava falando no capítulo 2 também, que eu participei, fui convidado, que é assim, né, o design, ele tem que partir do desejo, mas ele tem que ter viabilidade e tem que ser aplicável. Tem que ser, né? Então, tem que ter esses 3. Então, por exemplo, né, essa questão da bioeconomia, né, da agricultura regenerativa, fornecer, né, para grandes indústrias, é isso. As comunidades desejam comercializar bem os seus produtos. É a vocação que eles têm, o povo da floresta, do campo, é o que eles têm de riqueza. Eles querem vender essa riqueza. Né? Então, é desejo deles. Tem viabilidade porque as indústrias estão querendo e estão melhorando as condições de compra. E, por outro, é aplicável porque a comunidade tem o conhecimento e a indústria chega no território para levar o produto. Então, por exemplo, aí você fecha uma cadeia e faz um modelo que funciona. E que reduz emissões de carbono. Total. Não só reduz as emissões, mas na perspectiva também de que promove o sequestro de carbono, essa expansão, né, da área florestal. É como se fosse assim, né? O planeta é como se fosse um cachorro. Estão tosando o cachorro, tosaram. Tem que deixar o pelo crescer, gente. A natureza, gente, é que a gente subestima, né, a humanidade, mas assim, a natureza ela construiu a floresta como um sistema para manter o carbono de uma forma viva circulando lá dentro. Aí o ser humano vai tacar fogo em tudo, acha que não vai acontecer nada. Então é isso, né? Acho que essa é a questão, é a gente usar o mecanismo de mercado, as indústrias grandes, para poder restaurar as florestas que estão faltando, né? E é importante lembrarmos, né, Felipe, que a partir de todos esses benefícios que você trouxe, do ESG, das empresas, mas tem também o aspecto que a floresta em pé não é apenas uma área de conservação ambiental, mas também uma floresta de alimentos, né, com uma riqueza enorme de produtos da bioeconomia e que contribui diretamente tanto com a geração de riqueza para as comunidades onde vivem e essas culturas existem, mas também a valorização desses saberes e a manutenção dessas identidades e culturas que foi que conservou essas florestas e que desenvolveu as bases da agricultura regenerativa que a gente tem hoje. Né? Exatamente. Então, são os saberes locais, saberes tradicionais. A agricultura regenerativa une esses saberes com o saber científico para poder mostrar que a humanidade já desenvolve esse tipo de prática há muito tempo, mas hoje, com a ciência, com mais subsídio, para a gente alcançar a manutenção das identidades e das culturas e não entender que apenas a urbanização é o caminho para o desenvolvimento. Sim, isso aí. E com tudo isso, eu tenho uma pergunta aqui para te trazer sobre a questão dos desafios. Tá, temos esses caminhos, mas já está sendo implementado? Está resolvido? Quais são os desafios para que essa abordagem se torne mais vigente, para que ela se dissemine de forma mais ampla? Pois é, né? Eu acho que tem essa questão, né, do entusiasmo, né? Que eu sou bem entusiasta de ver, aí estou vendo muitas coisas e acredito muito nesse caminho. E, ao mesmo tempo, né, o desafio dessas coisas acontecerem concretamente e como que a gente pode também catalisar, participar dessa catalisação, assim, né? E o que a gente vê é o seguinte, hoje é um mecanismo bem de mercado, né? Porque as técnicas de reflorestamento, os projetos de reflorestamento já existem faz muito tempo e não estão dando conta, né? Então, a gente vai precisar mesmo de mecanismo de mercado. Então, é mecanismo de mercado, precisa construir mecanismos de mercado. Aí o Estado pode contribuir, mas eu vejo muito que é uma questão de mecanismo de mercado. E a gente está falando do quê? De juntar algumas forças. Então, compradores. Primeiro passo, os grandes compradores. Aquilo que eu falei, essa indústria cosmética, biomedicina, superalimentos, como é que, né, essas indústrias chegam para se comprometem mesmo com a agricultura regenerativa. Esse é um bom começo, se a gente está falando de mecanismo de mercado. É para onde vai essa produção que vai ser fomentada, né, nesses sistemas agroflorestais. Por outro lado, a gente também tem o fomento. Hoje tem políticas públicas, organismos internacionais fomentando, a gente vê o Fundo Amazônia, a Alemanha, a Noruega colocando muito recurso na preservação, então tem muito recurso de fomento. E esses recursos é aquela velha história, precisam de projetos bons, né? Às vezes sobram recursos por falta de projetos qualificados. Então, um grande desafio é também alocar, colocar esse fomento junto com os compradores em estratégias mais integradas. E, por terceiro, o crédito. Porque o crédito também, o fomento, ele é mais para acender a fogueira, não é para ficar, né, alimentando o crédito, dando capital semente. Então, o crédito é um mecanismo que se soma para que as comunidades, por exemplo, os agricultores, possam crescer, expandir sua produção
O fomento é aquele recurso que não é pago pelo produtor, mas o crédito ele devolve. Então você faz um híbrido, um blended, como se fala, é um blended finance, que você integra fomento de capital semente, doações, assistência técnica gratuita, com oferta de crédito barato para que a agricultura possa crescer, né? Investimento. Você plantar, por exemplo, 1 hectare de floresta bem plantadinha, agrofloresta, vai 30, 40 mil reais. Então, né, para você fomentar um volume gigante de hectares que a gente for ter, não vai ter fomento suficiente. Crédito já tem um capital muito mais abundante para compor. Então, o desafio é esse, a gente construir integrações entre os compradores, as oportunidades de fomento e os fornecedores de crédito e construir estratégias integradas. E isso é legal também citar, que a gente participa também do mecanismo Amazônia Viva, né, da Natura, que integra essas coisas. Então, é assim, dá assistência técnica para as cooperativas que fornecem os produtos da bioeconomia, entra com uma oferta de crédito e a própria Natura compra. Então você faz uma amarração. Essas amarrações, tá faltando mais amarrações dessas. Né? Tá faltando mais esses arranjos em que a indústria se junta com o fomento e com uma oferta de crédito e constrói esses arranjos para a agricultura regenerativa. Entendi. E é isso que a gente vem, né, a Mandu vem também pensando em contribuir, vem participando, né, desses processos para construir cada vez mais essas pontes aí para embarcar as comunidades, então, nas cadeias de valor da grande indústria. Sim, pegando esse gancho, então, do que você trouxe, vamos trazer um pouquinho alguns cases, algumas situações dos nossos projetos da Mandu sobre esse tema. Vou puxar um pouco aqui e depois você comenta da nossa estratégia de atuação, tá? Bom, aqui na Mandu, né, a gente tem alguns projetos bem bacanas e fortes que trabalham em agricultura regenerativa e preparamos aqui um exemplo para trazer no podcast sobre uma atuação nossa no estado do Pará, um projeto que a gente tem há 6 anos, né, atuando com agricultores familiares, com enfoque na agricultura regenerativa e na agrofloresta. Né? Então, um projeto muito interessante, que a gente alcança resultados incríveis e começou com a iniciativa, uma parceria com a iniciativa privada, com as associações locais, onde desenvolvemos toda uma escuta, um diagnóstico, né, da realidade, conhecendo os cultivos, as iniciativas, os desafios, e nesses 6 anos pudemos desenvolver tanto as associações, como o trabalho em rede, dias de campos, mutirões, assistência técnica, né? E o que é legal também dessa iniciativa é que os agricultores, né, nessa convergência, então, do acesso ao mercado, que é o desafio, eles já estão comercializando coletivamente a pimenta do reino em alguns produtos. Então, isso também é uma questão bem interessante, assim, né, desse projeto, né? Com certeza. E o reconhecimento, um aspecto interessante que a gente vê nesse projeto, é o reconhecimento por parte dos agricultores de algumas características importantes para o desenvolvimento. Primeiro, a questão da relevância da agrofloresta para o sistema produtivo. Então, a gente vê vários tipos de sistemas agroflorestais sendo implementados de acordo com as produções principais desses agricultores e o reconhecimento da cooperação e das redes de parceria, né, por meio dos encontros, das visitas de campo, uma série de articulações entre os agricultores que antes do projeto encontravam muito mais dificuldade de trabalhar junto, de vender junto, de planejar a produção junto, né? Estratégias de comercialização, que é o nosso enfoque da Mandu, esse empreendedorismo coletivo. Né? O que é legal é assim, né, olhar esses cases, assim, pensar um pouco bem nessa perspectiva da cadeia de valor, né, da cadeia produtiva. Então a gente tem muito essa ênfase assim, de trabalhar com a família, com o produtor rural, porteira para dentro, como a gente brinca, né? Então a gente cai para dentro da porteira e faz essa conversa trabalha com os sonhos, com as vontades, né? Ajuda a fazer um planejamento para usar de forma mais otimizada a propriedade rural. Aí entra a questão da implementação dos sistemas agroflorestais, né? A maior ocupação ali da área da propriedade rural com os sistemas agroflorestais. Então esse é o trabalho que a gente faz porteira para dentro. Aí que seria o setor primário, o setor secundário, que é o processamento, o beneficiamento ou a comercialização coletiva desse produto. Então, aí já é um trabalho mais de associações cooperativas, né? Que a gente trabalha e gosta de chamar de negócios comunitários, né? Então, a gente também, além de fazer o trabalho porteira para dentro, também entra com esse trabalho dos negócios comunitários, desenvolve, né? Fortalece essas associações cooperativas, que são quem faz a comercialização, né? Quem leva o produto das famílias para o mercado, né? Então, são elos super importantes da cadeia produtiva, né? Que a gente trabalha bastante. Agora, também, colocar o produto no mercado não é simples, né? A comercialização é um grande desafio da agricultura familiar, das comunidades no geral, né? A comercialização, o acesso ao mercado.
E aí, então, a gente também entra com todo um trabalho de suporte também para acesso ao mercado. A gente vem, né, tem uma agência, né, a Agência Mandu de Comercialização, que dá esse suporte, né, específico. E a gente tem também essa questão dessas articulações maiores também. Então, trazer parceiros, investidores, crédito, fazer essa articulação maior, como se fosse assim, a construção mesmo de um ecossistema, né? Então, começa com o produtor, trabalho o encadeamento produtivo ali, a integração em associações cooperativas, o apoio ao acesso ao mercado e a atração de parceiros para, né, jogarem cada vez mais fomento, mais sementes aí dentro desse território, né? Então, acho que esse é um encadeamento interessante aí de como a gente vem se posicionando aí, né, nessa estratégia de fomentar a agricultura regenerativa, né? Então, a gente parte também, gosta de partir bastante das demandas da indústria, então, desenvolvimento de novos fornecedores, por exemplo, isso a gente gosta bastante de trabalhar nessa linha, né? Então a indústria fala, ó, estou precisando deste produto, e aí a gente vai então e apoia a buscar, né, comunidades que possam passar a fornecer esses produtos, né, para a indústria. Então vejo isso como algo muito promissor para aproveitar cada vez mais essa onda ESG das indústrias querendo cada vez mais comprar produtos aí das comunidades, né? Muito legal, Felipe. Deu para a gente ter uma noção bacana, né, das nossas estratégias da Mandu. Conta um pouco para a gente, aprofunda um pouco mais sobre as nossas estratégias de atuação em relação à agricultura regenerativa, inclusive trazendo alguns exemplos do que a gente tem desenvolvido atualmente sobre esse assunto. Não, legal, assim, porque esse exemplo que a gente falou foi bem assim, né, para tangibilizar e mostrar assim o trabalho do estruturar uma cadeia produtiva no território, né, a partir da agricultura regenerativa. Mas isso é a nossa dobradinha da Mandu, isso é a implementação. A gente brinca, né, assim, que a Mandu desenha e implementa soluções inovadoras com impacto social. Então, essa parte é da implementação, só que tem a parte do desenho da estratégia. E o desenho da estratégia é justamente construir uma forma, um design do programa, da intervenção de fomento à agricultura regenerativa que integre os compradores, o fomento e o crédito, né? Então, como eu estava dizendo, então a gente tem uma ferramenta para isso, né? O que ela faz basicamente? Ela faz a modelagem financeira dos sistemas agroflorestais, né, para poder, então, analisar do ponto de vista de custos e receitas e os resultados econômicos. Então, essa primeira parte, ela ajuda, então, os produtores a entenderem os custos e o que vai dar de resultado para eles, ajuda os bancos a entenderem como que o crédito, né, como é que é o fluxo de caixa, qual é o risco do crédito, né, qual é a capacidade de pagamento do sistema, e também traz os técnicos e o comprador, né, a indústria compradora também consegue ter previsibilidade de entregas. Então, a gente consegue, nessa ferramenta, juntar não só o estudo de 1 hectare de implementação, mas a gente consegue juntar um mosaico de hectares de SAFs que vão sendo implementados ao longo dos anos. Então, a gente consegue depois consolidar isso numa grande curva de colheita, por exemplo, de cacau, de dendê, de açaí, e oferecer essa informação para as indústrias compradoras, que é o que elas precisam, né? Elas querem saber, em 2030, quanto de cacau vai ter para elas. E aí a gente consegue, então, modelando o projeto, o programa de fomento à agricultura regenerativa, a gente consegue entregar essa informação para a indústria que compra, e isso atrai ela para começar, desde o início do plantio, a estar junto no barco com a gente. Então, percebe? Então, é uma ferramenta que faz a modelagem, o planejamento, a mesma coisa com o banco, oferece também essas informações e atrai fontes de crédito de baixo custo por melhores condições, né? Então, ou seja, essa ferramenta ela ajuda nesse planejamento, mas também na integração dessas partes interessadas nessas 3 forças, né? Então, a gente está avançando bastante com isso, né? A gente trabalhamos essa ferramenta a partir de uma ferramenta da Amazon SAF da Embrapa, né? Que é uma ferramenta oficial aí da Embrapa muito boa, um motor potente para fazer a modelagem do hectare de sistema agroflorestal. Então, a gente trabalhou junto com a Natura, foi uma encomenda, né, que a gente recebeu para poder incrementar essa ferramenta, fazer ela ficar mais simples também de ser usada, mais fácil a usabilidade dela, e que também pudesse integrar essa colheita, né, o estudo do mosaico dos sistemas agroflorestais, né? Então, esse mosaico ele foi um complemento muito forte. Então, esse é um exemplo, né, de uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, que, na verdade, ele é o desenho para, então, fazer a implementação das cadeias produtivas, né? Então, acho que esse é um complemento, né? Eu diria que esse seria um bom resumo aí da estratégia, como a Mandu está olhando para a agricultura regenerativa, desenhando né, fazendo esse design dessas estratégias, atraindo os compradores, os fomentadores e os créditos, né, os credores, e também implementando isso no campo, como projetos que a gente fica 4, 6 anos, tem projeto que a gente está indo para 8 anos no mesmo território para poder se enraizar e fazer a transformação acontecer mesmo, né? E é interessante que na Mandu nós temos envolvido projetos desse tipo
inclusive sobre agricultura regenerativa em vários biomas e com vários tipos de comunidade, né? Isso é muito rico. Além dessa experiência na Amazônia com agricultores familiares, temos desenvolvido no Cerrado, né, com agricultores familiares também, com comunidade de pescadores da Mata Atlântica, comunidades indígenas, e cada Tanto uma da Amazônia como da Mata Atlântica, indígenas, né? indígenas E tanto levando a agricultura regenerativa, né? Isso. Comunidades tradicionais, quilombolas, né? Também no Quebradeiras de Nordeste, coco, babaçu. quebradeiras de coco, e entendendo que não é uma fórmula fechada, né? Valorizando sempre as características do ecossistema local, da identidade local e da diversidade biológica, da sociobiodiversidade. Exatamente. Não, é isso, a gente falou bastante disso, né? Eu falei com a Carol no segundo episódio do podcast, que é isso, assim, essa questão de, por mais que a gente já tá pegando um pouco as manhas de como é que faz, a gente já tá com método, né, metodologias e processos de aprendizagem aí que a gente vai consolidando essa curva de aprendizagem nossa institucional, mas cada comunidade é uma realidade, e a gente precisa ter uma escuta muito fina, e a gente precisa desconstruir receitas de bolo para que a gente possa realmente, né, engajar a comunidade com a gente nessas missões, porque é isso, né, um pouco do que a gente falou também no segundo episódio, né, agir localmente, pensar global, agir local, né, e aí convidar as comunidades também para se engajar com a gente na questão climática também, né. Então acho que tem também uma questão da gente convidar também as comunidades a contribuírem também para esse grande desafio global, né. E é muito interessante esse papel de fazer pontes que a Mandu tem atuado nesses diversos atores, nesses players, né? Poder público, iniciativa privada, comunidades locais. Muito bacana, muito aí legal. entra a tecnologia também, né? Então a gente vem com parcerias aí muito legais com instituições, não só instituições de ensino, mas também o Sistema S, com sistemas de capacitação, de desenvolvimento de tecnologia, parcerias muito legais, que é isso, né? A gente junta um pouco essas 4 forças, assim, né? Então a gente junta os compradores, os fomentadores, os credores e as tecnologias, né? As instituições que têm tecnologia, como a Embrapa, né? Que tem, por exemplo, a ferramenta do Amazon SAF. Tem o Sisteminha também, que é uma ferramenta, uma lógica muito legal de você incluir várias atividades complementares produtivas dentro do quintal para a família poder ter segurança alimentar. Tecnologias sociais, Tecnologias né? sociais. Então é isso, a ideia é a gente E colocar... até inteligência artificial também? Puxa, inteligência artificial também, né, é algo transversal na Mandu, né? A gente, enfim, já temos hoje um chatbot por WhatsApp para dar assistência técnica via ChatGPT para agricultores familiares. Então a gente já consegue, pelo perfil do WhatsApp, a Amanda, né, que é a inteligência artificial da Mandu, ela consegue, pelo WhatsApp, entrar em contato com o produtor e se oferecer para dar assistência técnica para o produtor. E aí a gente está ainda em fase de teste, né? Tá vendo apurar, né, treinando ela para poder dar respostas qualificadas, né? Mas a gente já está, né, vendo a inteligência artificial como uma ferramenta muito potente. Tanto, por exemplo, nesse aspecto, né, pensando até já que você falou, né, de inteligência artificial aplicada à agricultura regenerativa, tanto, né, especificamente, tanto, por exemplo, vou dar 2 exemplos iniciais, assim, né? Então, tanto essa questão de um chatbot, né, vamos pensar assim, o WhatsApp que é bem democrático, né? Então, assim, é um perfil do WhatsApp que entra em contato com o produtor e fala, cara, fala comigo aqui que eu te respondo. Então, é super acessível, né, usar. Então, esse é um caminho, né, para poder tirar dúvidas, ajudar nos manejos, questão do cacau, cara, eu tô com um problema no cacau A5, o que eu faço? Né? Então, tem essa perspectiva, como também pega a própria modelagem financeira que eu disse, essa ferramenta. É uma ferramenta relativamente sofisticada, não é tão simples manuseá-la, né? Porque você está fazendo modelagens, tem parâmetros agronômicos, tem questões de preço de mercado, então tem uma forma de mexer. E a gente consegue fazer um chatbot também para tirar dúvidas específicas para os usuários sobre a planilha. Então você consegue ter um assistente super qualificado, baseado no ChatGPT também, que consegue te dar respostas e orientações de como preencher a planilha, de como navegar na ferramenta, né? Então, esse é um exemplo também de como a inteligência artificial pode apoiar na modelagem e na implementação. E no aspecto social muito interessante, porque envolve a democratização do acesso à tecnologia, né? Para essas comunidades mais distantes, com pouco acesso à informação, às vezes à educação, situação de vulnerabilidade, que é o ESG na veia mesmo, ambiental, social, com uma governança interligada para promover essa mudança que fica ganha-ganha para todo mundo, né? Exatamente. E o que é legal também, né? Eu acho que com certeza essa questão da democratização, esse é um dos pilares nossos, né? A Mandu parte muito desse olhar da democratização econômica, né? De fazer da economia um lugar de todos, porque a economia
né? Tem gente que tem dificuldade de participar da economia, né? Então, aí o Mandu, né, vem um pouco com essa visão de contribuir para essa democratização. Por exemplo, comunidades poderem acessar a economia global a partir da agricultura regenerativa. É disso que estamos falando, é democratizar esse acesso, né? Então, é interessante ver que tem essa perspectiva, então, né, da gente contribuir para o desenvolvimento das comunidades usando a inteligência artificial, por exemplo, mas também as indústrias e empresas que estão com as suas agendas ESG e também vem a gente usando inteligência artificial para catalisar esses processos, também fica atrativo a turma, a gente vai percebendo eles se empolgando também, e isso vai atraindo eles, né, a gente vai fazendo com que a gente estimule cada vez mais as empresas a serem cada vez mais ousadas nas suas iniciativas ESG, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, a questão do jovem do campo, né? Porque precisa envolver a tecnologia. Hoje em dia, a juventude não quer mais só pegar na enxada, né? Então, a agricultura regenerativa envolve tecnologia, envolve ciência, envolve informação, envolve audiovisual. E muito interessante que no nosso trabalho a gente tem essa ênfase no engajamento da juventude das diversas linguagens de forma muito rica, né? Sim, e a gente vê muito isso, assim, né? O jovem, o que a gente vê também, esse desafio do êxodo florestal, do êxodo rural, né? O jovem, a princípio, vê a vida do pai e fala, putz, cara, eu tô querendo ir pra cidade lá, pegar um cinema, né? Tem um... Né, a cidade, ela é muito sedutora para a juventude, né? Então, ainda mais a juventude conectada com a internet e tal. Então, esse é um grande desafio, né, uma eventual intensificação desse êxodo florestal e rural, mas a gente vê, por outro lado, a agricultura regenerativa como uma oportunidade também que vai retendo, em alguns casos, os jovens, quando, principalmente, não só no plantio, mas principalmente nessas atividades coletivas de comercialização, de acesso ao mercado, de processamento, verticalização. Então, a gente vê esse florescimento, a gente vem acompanhando várias cadeias, né, várias comunidades hoje que fornecem produtos da sociobiodiversidade para grandes indústrias e vão vendo os jovens também encontrando espaços dentro dessa estrutura das cooperativas e das associações, que vão tendo que ter uma gestão financeira cada vez mais sofisticada, né? A gente acompanha cooperativas que, assim, a turma é agricultora mesmo, essa turma bem simples que fatura 8, 9, 10 milhões por ano. E a gestão financeira, quem que está fazendo isso? Aí entra espaço para a juventude. E aí a gente vem vendo, né, a juventude cada vez mais engajada, e aí a gente também poder, com conhecimento, com tecnologia, também estimular e fortalecer esse processo da fixação do jovem no campo, com essa função de ajudar a comunidade a acessar os mercados, a dialogar com o mundo externo, né? Então a gente vê assim, um florescimento muito grande das juventudes, aí, das lideranças jovens que vão assumindo essas tarefas mais complexas, né? Apoiando seus pais a se virarem cada vez mais empreendedores, né? Sim. Negócios comunitários, que é o nosso enfoque, atua muito com ferramentas, né, de tecnologia da informação, e é muito bacana essa disseminação que a gente tem feito. E aí, é isso? Creio que deu para a gente aprofundar um tanto aqui nos temas, compartilhar bastante da nossa experiência, do nosso conhecimento, da atuação da Mandu, né? É isso aí, pois é, acho que completamos a missão aí. E você que nos acompanhou aí ao longo do nosso podcast, eu faço um convite para você curtir aqui o nosso episódio e compartilhar para as pessoas que podem se interessar. E também seguir a Mandu nas suas redes, porque a gente vai ter muitas novidades aí, mais novos episódios, então a gente segue juntos aí. Até mais!